Oi turma, tudo bem? Quero começar essa semana com um conteúdo novo e espero que vocês estejam aproveitando bem esse período de isolamento para intensificar as leituras, buscar conhecimentos para além daquilo que a gente passa em termos de teoria. Quero que vocês se lembrem daquela proposta do início do ano, onde eu aconselhava que a gente poderia fazer leituras de muitos livros se a gente conseguisse ler pelo menos 15 páginas por dia. Bom, deixando essas dicas de lado, vamos agora entrar no tema da nossa aula de hoje, que vai ser a respeito da expansão marítima e depois, mais aprofundadamente, expansão marítima ciclo oriental e expansão marítima ciclo ocidental. Bora lá! Para a gente poder falar sobre expansão marítima, a gente tem que entender o contexto que levou os países a realizarem a expansão marítima. A gente está falando do período histórico que está ali entre o século XV e o século XVI. É um período de fim da Idade Média, é um período de fim do feudalismo. E tudo que estava acontecendo na Europa, que influenciou o fim da Idade Média, que influenciou o fim do feudalismo, também contribuem para a expansão marítima. Por exemplo, a cruzada, as cruzadas que a gente viu na aula passada e as consequências da cruzada, especialmente o renascimento do comércio entre a Europa e o Oriente, a geração de empregos causadas pelas transformações econômicas do fim do feudalismo, início do ciclo do artesanato, depois da manufatura e lá na frente vai se transformar na Revolução Industrial. A busca por produtos orientais, mas também a busca por produtos que viessem das regiões tropicais descobertas. As companhias de comércio que intensificaram o transporte de mercadorias, tanto do Oriente quanto do Ocidente, levando produtos para a Europa. A criação das rotas comerciais, também acabei de citar a importância das cruzadas, mas após as cruzadas surgem rotas comerciais que vão transportar mercadorias de lugares distantes para a Europa. E por fim, o fortalecimento dos burgos, aquelas regiões aonde a comunidade que antes vivia nos feudos vão buscar viver após o fim do feudalismo. Esses burgos, eles são muito importantes quando a gente começa a estudar, a entender a expansão marítima. São neles que a classe social burguesia, os burgueses, vão se instalar e iniciar os processos de comércio, as relações comerciais que vão ser responsáveis por dar sustento aos povos que vivem nessas cidades, nesses burgos. Também vamos ter ali a organização das associações que vão defender os interesses comerciais, os interesses produtivos da época. E os artesãos que vão se organizar em forma de corporações e que nessas corporações vão limitar o crescimento da concorrência, o surgimento de novos trabalhadores que possam prejudicar o desenvolvimento de uma atividade econômica. Tudo isso que eu estou falando retrata a transição do sistema feudalista para o sistema capitalista. E os empreendimentos marítimos comerciais vão ser as grandes ferramentas para se gerar essa transformação. Mas para isso eles tinham que superar alguns obstáculos que estavam predominando ainda na Europa e que travavam a economia mercantilista, que travavam o desenvolvimento do comércio. Por exemplo, esse final do feudalismo, ele
ainda acontece com resistência por parte tanto dos senhores feudais como daquela classe nobre que vivia sob sustentação dos senhores feudais e da monarquia. Essa classe que tinha surgido nos burgos, a burguesia mercantil, ela tem um papel fundamental porque ela precisa evitar que essas resistências da nobreza atrapalhem o processo de desenvolvimento. Daí, essa burguesia começa a bancar, começa a sustentar o Estado, que por sua vez mantém essa classe nobre de uma forma alienada aos processos econômicos e políticos que estão em transformação durante essa transição do feudalismo para o capitalismo. Além de sustentar economicamente a sociedade, os burgueses também têm uma importância nos investimentos que geram transformação mental, cultural da época. São os burgueses que vão financiar a cultura renascentista, os artistas renascentistas, que são fundamentais nessa transformação do jeito de pensar da comunidade europeia da época. São eles que vão dar início a uma ruptura entre a sociedade e a religiosidade da época do feudalismo. São esses artistas que vão contribuir para que a igreja diminuísse a sua influência sobre a sociedade. E é também com essa força econômica da burguesia que nós vamos ver o advento de uma monarquia nacional, uma monarquia que vai se dedicar a defender os interesses nacionais, tirando o poder que antes estava de fato nas mãos dos senhores feudais e agora centralizando esse poder nas mãos do rei, que vai se tornar um rei absolutista quando ele estiver empoderado de riqueza e de poder político. Nós vamos ter algumas crises ali no século XIV, também no século XV, que são consequência dessas transformações. Mas tudo vai se desenrolar a partir de uma corrida pelo ouro, pela prata, pelos diamantes que vão ser descobertos nessas terras que vão ser descobertas por causa da expansão marítima e que vai amenizar esses conflitos causados por falta de riquezas, por falta de recursos, mas que vão ser suprimidos com a chegada desses tesouros descobertos nas terras distantes. Mais fatores para poder justificar e contribuir com a expansão ultramarina são o interesse dessa burguesia mercantil em buscar novos mercados, em buscar novos recursos, o fortalecimento desse Estado nacional, a religião contribui no sentido de, a partir da ideia da mentalidade cruzadista, ela participa dessa expansão quando ela apoia que os reis estejam indo em busca de novos povos que vão ser, digamos, convertidos para a fé cristã. Então, a partir dessa mentalidade, logicamente que por trás há interesses econômicos, interesses políticos, mas a justificativa da conversão dos povos descobertos vai ser, digamos, a forma que a igreja dá para poder estimular as expansões, a expansão marítima. E por fim, nós vamos ter nas transformações práticas da sociedade esse renascimento cultural trazendo novas ideias, trazendo uma nova intelectualidade, uma base racional que vai estimular a criação de tecnologias importantíssimas tanto para a expansão marítima quanto para os registros.
Então a gente vai ter a descoberta da pólvora, a descoberta da bússola, a descoberta do papel, a criação da imprensa, tudo isso contribuindo para que a expansão marítima acontecesse de verdade. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a expansão marítima no ciclo oriental. Daqui a pouco a gente volta.